nessa jornada. Essa semana aqui faz 21 semanas já que nós estamos dentro, desde quando iniciamos o livro do Apocalipse. Das 21, nós perdemos apenas uma. Então nós temos 20 semanas corrido dentro do livro do Apocalipse, aproximadamente 5 meses. Irmãos, é assunto, né? E nós estamos ainda no capítulo de número 9. Não chegamos na metade do livro ainda. Porém, vai chegar um momento que nós vamos ter que falar um capítulo inteiro, ou vamos ter que brecar um pedacinho, depois ir para frente. Isso daí é natural dentro da exposição, para que sempre fique completo, né? Pelo menos preenchendo o máximo possível do nosso conhecimento, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa alguma vez, assim quando for falado dentro desse livro. E dentro do livro do Apocalipse nós já aprendemos que esse livro é dividido em sessões. São 7 sessões e nós estamos na terceira sessão. Nós falamos já a primeira sessão, que é do capítulo 1 ao capítulo 3, onde fala da glorificação de Cristo, da aparência, né, do Cordeiro, fala da igreja, né, durante o período da história, ou contexto contemporâneo, ou histórico. Nós abrangimos aquilo que Deus aponta que a igreja faça e aquilo que a igreja não deve fazer. Então, dentro desse primeiro ponto, no segundo ponto, nós falamos sobre os 7 selos, né, que é do capítulo 4 ao capítulo de número 7. E dentro desses selos nós vimos catástrofe que irá acontecer dentro da terra após o rapto da igreja. Nós vimos o trono de Deus, nós vimos a aparência, né, simbolicamente, como que é o trono, como que é o pátio celestial. E dentro desses selos nós vimos que algo terrível vai acontecer para aqueles que estiverem na terra, mas algo glorioso estará acontecendo também para aqueles que forem arrebatados com Cristo. Quantos desejam ser arrebatados aqui nessa noite? Glórias a Deus. Que Deus possa nos conceder esse privilégio, né, de não passarmos pela morte e sermos transformados de um momento em um abrir e fechar de olhos, para que o nosso corpo possa ser transformado e estarmos perante Ele naquele grande e glorioso dia. E entramos na terceira sessão, aonde que dentro do 7º selo também existe 7 trombetas. Semana passada nós falamos sobre as 4 primeiras trombetas. Mostramos aqui acerca da catástrofe que irá acontecer, o anjo que trocou a trombeta no mar, na terra. Nós vimos que né, daquele que fica aqui. Porém, quando nós chegamos no versículo de número 13 do capítulo de número 8, o anjo anuncia que coisas piores do que aquela que estava acontecendo iria acontecer ainda na terra, porque ainda haveria a necessidade de tocar mais 3 trombetas, que seriam 3 ais. E hoje nós lemos no capítulo de número 9 o primeiro ai. E dentro desse primeiro ai, nós vimos aqui que vão acontecer coisas que são simbólicas, que nós não devemos de interpretar literalmente, e que tem coisas que já aconteceu, e coisas que vão acontecer também no literal, só dentro desse capítulo de número 9. Quem teve aqui semana passada, lembra da imagem que eu pedi para colocar aqui em cima? Que muita gente ficou assustada? Está aí, Davi? Coloca a imagem aí, só para nós deixarmos aqui os irmãos um pouquinho assustados. Só que captura bem essa imagem aqui que o Davi vai colocar lá. Qual que é a imagem? A imagem daquele ser que está descrito a partir do versículo de número 7. O parecer dos gafanhotos era semelhante a cavalos aparelhados à guerra. Sobre a sua cabeça havia uma coroa, umas como coroa semelhante ao ouro, e seus rostos eram como o rosto de homem, e tinham cabelo como de mulher, e seus dentes eram de leão, e tinha couraça como couraça de ferro, e ruídos das suas asas eram como ruídos de carro.
quando muitos cavalos correm a combate, e tinha caudas semelhantes às dos escorpiões, e guilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Vocês estão vendo ali aquele bichinho ali? É terrível, não é? Muito feio, né? Essa daí é a descrição, só que não se assuste, calma. Isso daí é só um símbolo, tá bom? Não tem como, não é um animal desse que sairá naquele dia. Isso daqui é um símbolo, e cada item que foi colocado, dentro de leão tem um símbolo, cabelo comprido tem um símbolo, corpo de cavalo é um símbolo. Vocês lembram pode acender a luz? Vocês lembram quando nós falamos aqui daqueles seres viventes, que um tinha um rosto de homem, o outro rosto de animal, o outro com o rosto de águia, e o outro como um bezerro? Não era cada ser daquele, cada fisionomia daquela nos simbolizava uma característica? Aqui também, esse animal que foi descrito, que alguém com uma mente muito engenhosa conseguiu encaixar as peças e colocou em uma única imagem, não é literalmente um ser daquele jeito, mas o que João está vendo aqui são características que está saindo daquela grande e espessa nuvem. Porque olha só o verso de número 2: e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como uma fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar, e da fumaça viram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder de quem que tem os escorpiões na terra. O que João está descrevendo aqui é que dentro dessa fumaça que vai sair, dessa grande nuvem que vai sair seres com capacidade desse ser aqui que nós descrevemos aqui. Os seres que vão sair dentro desse poço, desse abismo, terão os poderes designados a cada característica descrita por João dentro desse ser, que tem cabelo comprido, que tem dente de leão, que tem cauda como de escorpião, aguilhões. E hoje nós vamos entender cada significado de cada peça dessa. Nós estamos dentro de um capítulo aonde nós precisamos refrescar a nossa mente e compreender que o Apocalipse ele é um livro simbólico, literal, e nós precisamos encaixar as peças para nós podermos ter uma melhor compreensão dentro desse livro. Então vamos lá. Depois que começou a abrir os selos, começou a vir danificações somente na terra. Só que agora no capítulo de número 9, as danificações não é só para a terra, é também para o ser humano. E o que danifica o homem não é a terra, mas sim são seres espirituais. Porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra as hostes, potestades, principados, príncipes nos lugares celestiais. Paulo, Jesus sempre vai falando que a nossa briga mesmo não é física, mas é sim em um mundo, em algo espiritual, aonde nós somos bombardeados a cada momento, a cada segundo, a cada milésimo do segundo. Satanás e essa nuvem de demônios está rodeando como um leão, buscando a quem possa tragar. Por isso que a Bíblia fala: não vacile, vigie, esteja atento, porque se vacilar, cai. Se dormir, morre. Se vacilar, se perde. Então, nesse exato momento, a partir do verso 1, nós vamos entender que o verso 1 não está necessariamente dando ideia do futuro, mas ele vai descrever coisa que já aconteceu lá no passado. Você vai entender agora. Olha só o verso 1. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Pergunta: qual foi a estrela que caiu do céu?
O diabo, exatamente. Isaías, abre lá em Isaías 14 e o verso de número 12. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Talvez na sua tradução vai estar escrito lá: como caíste da terra, ó estrela da manhã, filha da alva. Quem que é a estrela da manhã? Satanás, irmãos. A Bíblia anuncia a estrela da manhã como Satanás. Lúcifer não é o nome dele, tá? Tem muitas pessoas que falam: o nome de Satanás é Lúcifer. Não é Lúcifer. O nome de Satanás não é Lúcifer. Qual que é o nome de Satanás? Antes de eu falar o nome dele, entenda o significado da palavra Lúcifer. O que significa Lúcifer? Portador de luz. É aquele que porta a luz, tá bom? Essa daí é a ideia. Satanás, ele era um anjo de luz, por isso ele tinha esse título, porque até então o nome Lúcifer não é hebraico, nem aramaico, nem grego. Quantos estavam aqui quando eu falei a respeito das traduções da Bíblia? Tinha bastante gente, né? Lembra quais eram as traduções? A Bíblia ela foi escrita em hebraico, aramaico e no grego. E assim como a palavra inferno era uma palavra latina, Lúcifer também é uma palavra latina, vem do latim. Então logo nós entendemos que é uma tradução, tá bom? É um título que foi dado a Satanás, Lúcifer, portador de luz, assim como a mim, a minha pessoa. Eu sou pastor, só que o meu nome não é pastor. Qual que é o meu nome? Wellington, tá bom? Assim como o diácono, o nome dele não é diácono, tem um nome próprio, só que é um título dado à pessoa segundo a função que ele está exercendo, tá bom? Deu para entender isso daqui? Tá? Então Lúcifer não é o nome do diabo. Pastor, qual que é o nome do diabo? Existe uma tradição judaica que nomeia Satanás como o nome de Hillel. Já ouviram falar desse nome? Não? Hillel. E o que significa Hillel? Significa, ou tradução, do aramaico para o hebraico, Hillel para o hebraico é Samuel. E Samuel para o português é escolhido. Tá? Então nós temos essas pontes de ligação de nome. Deu para entender? Deu para compreender? Tá bom? Então, possivelmente, o nome, segundo a tradição judaica, é Hillel, o nome de Satanás. Então nós vemos que esse anjo que caiu do céu, nada mais e nada menos foi do que o próprio Satanás, o adversário. Jesus, ele fala lá em Lucas 10:18, que ele fala o seguinte: eu vi a Satanás cair na terra como um raio. E essa chave, e o anjo tocou a trombeta e eu vi uma estrela que do céu caiu na terra. A tradução aqui também pode ser como: eu vi uma estrela que está caída na terra. Pode ser traduzido desse jeito também. Então o versículo 1 está nomenclando ou está apontando para a queda de Satanás. E Satanás, ele faz exatamente tudo que está descrito no capítulo de número 9. Então agora nós temos a consciência de que a estrela que cai, ou que caiu, ou que já está, ele cai na terra, e esse ser que caiu na terra é poderoso, e ele tem um domínio. Qual é o domínio? A chave. Quem tem a chave tem um domínio. Ele pode fazer o quê? Abrir porta, fechar porta, criar situações, privar, libertar. Foi-lhe dada essa chave. Satanás, por um período de tempo, ele teve a autoridade para entrar e sair, até que Cristo morre,
vai lá e toma a chave da morte e do império. E quem tem a posição da chave hoje? Cristo Jesus, que é a chave de Davi, que é ele que tem a chave que abre, ninguém fecha, e que fecha, ninguém abre. Só que nesse momento aqui, Satanás terá de novo essa posse de chave. Por quê? Eu e você, aqui não estaremos mais. Mas aqueles que estiverem aqui, estará sob o domínio do império da morte. E quem que é o rei do império da morte? Satanás. Só que ele é limitado. Ele não pode fazer além daquilo que lhe foi imposto. Nós lemos aqui que tem limitações. Para você entender melhor ainda o que significa e que simboliza Satanás, olha o verso de número 11. Vamos ver qual é o caráter dessa estrela. E tinha sobre si o anjo do abismo, em hebraico era o seu nome, Abaddon, e em grego, Apollyon. O que significa Abaddon? Destruidor. Tá? É algo que traz terror. Pode ser terror, destruidor, devastador. E Satanás, ele desde o princípio traz destruição, traz guerra, traz maldição. Iniciou-se lá na congregação dos santos, não no céu do Senhor. O pecado não se iniciou no céu do Senhor, como alguns falam que o pecado iniciou no céu. Quando se fala céu, nós temos que entender que no mínimo existe 3 céus: Osano, Mesorano e Eporâneos, que é o céu atmosférico, o céu da congregação do santo e o céu do Senhor. O pecado não se iniciou no céu do Senhor, mas segundo o salmista, se iniciou na congregação do santo, porque até então nós temos um hino que fala o quê? No céu não entra pecado. Então pera lá, se no céu não entra pecado, é porque o pecado se iniciou no céu. Então quando nós lemos o texto e entendemos que começou na congregação do santo, mas foi numa atmosfera espiritual, nós entendemos que Satanás, ele é destruidor. Olha só o que diz em Judas. Judas, no versículo de número 4, se não me falha a memória. Versículo 6. E os anjos que não guardaram os seus principados, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão ou em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Judas está fazendo alusão exatamente de Satanás e do estrago que ele fez com todos os seres que o seguiram. E 1/3 do que estava no céu entre anjos vieram parar para a terra, o universo. Então nós vemos que esse sinônimo aqui dado a Satanás como destruidor faz jus àquilo que ele faz. Satanás, ele veio, lógico que o texto de João está falando de um ladrão, mas Satanás também veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para roubar a salvação, ele veio para matar os nossos sonhos, ele veio para destruir a nossa vida. E ele já está sentenciado à condenação e prisões eternas. Então nós entendemos o quê? Que o inferno não foi feito para o homem, mas o homem com as suas próprias pernas está indo para prisões eternas. Satanás conseguiu arrastar 1/3 parte do céu, e também vai conseguir arrastar milhares de seres humanos para prisões eternas. Bom e bendito é o Senhor, que tem aberto a nossa mente, tem nos dado consciência e a graça derramada imensurável de graça, para que eu e você sejamos libertos e livres dessas cadeias eternas. Amém? Deu para entender o versículo de número 1? Agora vamos entender as limitações de Satanás. As limitações dele. Qual é a limitação dele? Verso de número 4. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra. Opa, primeira coisa, nem a verdura alguma, nem a árvore, mas somente aos homens.
colocou uma limitação dele. Satanás, ele não vai poder tocar na terra. Até então, nós vimos que as trombetas estavam fazendo dano na terra, trazendo catástrofes no sol, no mar, nas naus e tudo mais. Agora ele não vai poder fazer mais isso. Colocou essa primeira limitação. Verso de número 4: árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o selo de Deus, porque aqueles que estiver selado, ele não pode tocar. Limitação. Quantos aqui tem o selo de Cristo nessa noite? Por isso que o diabo não te toca, porque tem um que o detém. Glória a Deus. Satanás, ele rodeia, mas ele só vai nos tocar se abrirmos brecha. Mas se ficarmos em Cristo, guardados debaixo da sua asa, na asa do Onipotente, e sobre a sua sombra estivermos descansando, Satanás pode rugir, pode rodar, mas se nós estivermos em Cristo, ele não chegará à sua tenda. Pastor, macumba pega em crente? Em crente não. Aquele que está debaixo das asas de Cristo, não pega não. Aquele que não está, é outra conversa, porque no biquinho de Jacó, nenhuma maldição chegará. Pastor, colocaram o nome da minha mulher no sapo, na boca do sapo. Tadinho, o sapo vai morrer, porque tu é crente, tu é filho de Deus. Então não tem essa daí de maldição sobre a vida daqueles que temem a Cristo, não. Mas tem que temer a Cristo e estar em Cristo. No caso ao contrário, se preocupe, que o negócio é sério. O mundo espiritual está aí, buscando a quem ele possa tragar. Tá bom? Limitação. Foi-lhe permitido que não matassem, mas que por 5 meses atormentasse. O seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Limitação. Não mate, mas atormente. Com ferroada de escorpião. Irmãos, pior do que a morte é a tribulação. Pior do que a morte é o sofrimento. Pior do que a morte é a aflição. Porque tem gente que está tão aflita que pede a morte. Tem gente que está tão desenganada, sofrendo tanto, seja com enfermidade, seja com qualquer outro transtorno, ela pede a morte. Porque pior é o sofrimento e o transtorno do que a morte. Porque a morte é passagem. Eu sempre digo, eu não temo a morte em si. Se eu tiver que morrer e me dar um fulminante agora, já para quem ficou? Eu vou estar na glória, morrer com crente adulto. Só que passar um processo de sofrimento, seja no leito, seja em uma questão social, seja num problema psicológico, seja em um câncer, isso daí é terrível demais, e muitas pessoas pedem a morte para não ter que passar pela aflição. Só que aqui no caso, existe a limitação. Qual que é a limitação? Não mate, mas por um período, atormente. Porque nós lemos aqui que até a morte vai fugir. Eles vão tentar se matar, mas não vão conseguir, porque não lhe foi dado ordem para matar. Satanás, ele pode fazer, só até onde Deus permite. Nós temos o exemplo clássico de Jó. Toque em tudo de Jó. Foi lá, matou filho, tirou bens, tirou riquezas, tirou saúde, mas não tocou-lhe na vida. Satanás, ele pode tocar, porque entenda uma coisa, irmãos, Satanás, ele não é inimigo de Deus, porque Deus é muito grande para ter inimigo. Satanás é inimigo da humanidade, ele é nosso inimigo, ao ponto que você vê que quando Satanás se apresenta a Deus, ele não se apresenta com petulância, e ele só apresenta quando Deus lhe dá a condição de se apresentar. Jó deixa claro isso daí. Hoje, Satanás se apresenta a Deus, ao meu ver, nós não temos um texto no Novo Testamento que dá essa clareza, tá bom? Mas, conjecturando nos meus pensamentos e naquilo que eu já li e já aprendi e já garimpei, eu entendo o seguinte:
que o nome Satanás e diabo não é à toa. Vocês sabem o que significa a palavra Satanás, não sabe? Que eu falei semana passada, promotor, é um acusador, é aquele que promove uma acusação. E quando é que Satanás tem condição de acusar o homem? Quando ele peca. Quando ele peca, Satanás se levanta, apontando para Deus, acusando o nosso pecado. Então tem como ele aparecer diante do juiz. O promotor só aponta diante do juiz. É que hoje nós temos um advogado que se chama Cristo Jesus. Se pecarmos e nos arrependermos, temos um advogado que é fiel para nos auxiliar em todas as nossas necessidades, assim como disse João. Só que ainda assim, para Jesus nos defender, é necessário ter alguém acusando. E quem é que acusa? Satanás, o diabo. Tá? Então eu entendo que Satanás, até nos dias de hoje, ele tem esse acesso até Cristo, até Deus, e mesmo sabendo que a dívida do ser humano foi paga. Lembra lá em Colossenses que Paulo fala que de alguma maneira existia uma cédula que era contrária a nós e que Cristo, riscando ela, foi lá e cravou ela na cruz. Satanás sabe que a nossa dívida está paga, e aquele que está em Cristo, mesmo quando pega, já se arrepende, ele olha para a cédula que foi riscada e vê que o pagamento pela nossa alma já está quitada, ele não nos toca. Mas aquele que peca, não se arrepende e nega o sacrifício do Cristo, ele automaticamente levanta-se e fala: esse é meu. Lembra que Judas fala também? Olha lá em Judas, olha que interessante isso. Judas, versículo de número 9. Deixa eu ver se aqui, ó. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O que está acontecendo aqui? Esse caso aqui você vai encontrar num livro chamado Ascensão de Moisés, tá? O que está acontecendo aqui? Quando Moisés morre, e é bom que vocês guardem isso, Moisés morreu, tá bom? Por que eu estou falando isso? Que daqui um pouquinho mais para frente no Apocalipse você vai ter que afirmar isso junto comigo. Lembra das duas testemunhas que nós vamos falar dentro do Apocalipse? Lembra dela? Tem um monte de gente que fala: ah, uma das testemunhas é Moisés. Não é Moisés, porque Moisés morreu. E se ele morreu, ele só vai ressuscitar juntamente com a igreja e juntamente com no dia necessário que tem que ser arrebatada a igreja, e ressuscitarão primeiro, tá? Então guarde isso daí. Moisés morreu, e Moisés morto, Satanás queria o corpo de Moisés. Para quê? Certamente para fazer algum jazir e fazer o povo idolatrar o corpo de Moisés. Porque Moisés foi o libertador, Moisés foi o cara, foi ele que trouxe a legislação para o povo de Israel, foi Moisés que foi lá e enfrentou o faraó, foi Moisés que abriu o mar, foi Moisés que trouxe, segundo a Deus, trouxe as pragas, foi Moisés que fez tudo isso. Então Moisés é o cara. Então Satanás queria pegar o corpo de Moisés, colocar em um pedestal, modo de dizer, tá bom? E o povo que era tendencioso à idolatria, idolatrar o corpo de Moisés. Porém, você vê que o próprio Deus escondeu o corpo de Moisés. A Bíblia fala que Moisés sobe ao monte, ele olha a terra de longe, e Deus fala assim para ele: você está vendo, Moisés? Mas você não vai entrar lá, eu tenho algo melhor para você. Então a história de Moisés acaba ali, e o texto fala que o próprio Deus esconde o corpo de Moisés e sepulta a Moisés. Só que Satanás estava ladrilhando ali, querendo achar. E uma coisa interessante que eu vejo aqui é o seguinte: quando Satanás está de pé e Miguel
um arcanjo, um ser dotado de poder, autoridade, angelical, cheio de glória, formosura. É um ser mais nomeado. Quando se fala de Miguel, é o cara. Ele não fez o quê? Não usou a palavra de blasfêmia contra Satanás. Irmãos, tem muita gente brincando com coisa séria. Pisa na cabeça da serpente, e faz não sei o que, e amarra o diabo, e faz não sei o que. Irmão do céu, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, não brinca com coisa séria. Ele só não nos devora vivo porque tem o espírito que o detém. Não, pera lá. Satanás, ele não é um humano, não. O nosso inimigo, Paulo fala para nós não ignorarmos os seus ardis, porque ele não brinca de ser diabo. Ele não brinca e ele não tem empatia com o homem. E olha só o que o texto fala: antes lhe disse que o Senhor te repreenda. Eu repreendo Satanás. Que eu repreendo Satanás? Não, está louco? Nenhum poder teríamos se não fosse o nome de Cristo. Nenhuma autoridade teríamos se não fosse o selo de Cristo na nossa vida. Tem um monte de gente brincando aí com Satanás, achando que está com todo o poder, mas nem sabe que está sendo manipulado pelo próprio. Você sabe se essas pessoas, existe hierarquia dentro do inferno. Eu não vou entrar em angiologia aqui, que não vai fazer parte aqui, mas só para você saber, só para você matar curiosidade. Sabe quando uma pessoa se endemonia, que fica, eu vou torcer a mão e não sei o quê? Segundo os especialistas, é os demônios mais fracos que tem no meio angelical. É como se nós colocássemos em hierarquia, é aquele pé no chão, sabe, aquele rapapé. Porque se um ser poderoso entrar, ele fulmina a pessoa. O corpo não aguenta. Se um tranca-rua daquele lá, outra coisa, pelo amor de Deus, para de trazer doutrina candomblé para a tua vida. Zé Pilinca, como chama aquela outra lá? Pomba Gira, não sei. Irmão, esquece esse trem, isso não tem nada a ver com igreja. Isso não tem nada a ver com crente, tem nada a ver com Bíblia. Isso daí é coisa mundana, coisa de quem gosta de dar trela para essas coisas. Então, teve um momento dentro da igreja, Assembleia de Deus aqui em Monte Alto, que eu falei assim: meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Estão perdendo identidade, porque estava se dando muito valor a Caicai, se dando muito valor não, esse daqui é o tranca-rua, não, esse daqui é o Zé Pilinta, não, repreende essa pombagira. Quem vai tudo um pouquinho desse inferno, esses demônios? Aqui no nosso meio não, quem manda aqui é Cristo Jesus e acabou. Satanás não faz brincadeira no nosso meio não, porque se ele se manifestar, ele vai fugir por 10, 20, 30 caminhos, porque maior é o que está conosco. Nós temos que parar de ficar valorizando essa imundícia que o mundo está querendo implantar dentro da igreja. Para cima de mim não. Enquanto eu estiver pastor na igreja, aonde eu estiver, por cima de mim será pregado o Evangelho, será apresentado aquele que pode repreender, porque maldição nenhuma chega debaixo da tenda daquele que está em Cristo Jesus. Não precisamos não de fazer campanha de 10 dias, nós não precisamos não fazer a jejum de Daniel, nem sabe que a jejum de Daniel quer fazer. Nem sabe que Daniel passou e que eu estou fazendo o jejum de Daniel. Para, irmão, vai ler Bíblia que você vai se converter. Você vai se envergonhar. Não, pera lá. Evangelho é coisa séria. Estão brincando com coisa celestial. Por isso que a igreja, no meio da igreja, tem muitos que dormem. Sabe o que é o eufemismo para muitos que dormem? Estão mortos. Porque acham que está vivo, mas está morto. Fica valorizando essas coisas que não trazem nenhum benefício para a igreja. Pelo contrário, só mancha o nome da igreja. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa da igreja, disse Paulo, lá em Romanos capítulo 1. Quando fala de igreja de lá, quem está no mundo não vai ver que é a igreja de lá, vai ver que é a igreja daqui também. Coloca tudo no mesmo balaio. Só que você que sabe a verdade,
e tem condição de defender o Evangelho, levante-se, levanta as suas mãos santas, e assim como Miguel falou, que o Senhor te repreenda, Satanás, porque maior é Cristo na nossa vida. Nós não precisamos de artifícios, nós não precisamos de objetos, nós não precisamos de idolatria, nós não precisamos de nada dessas coisas. O que nós precisamos é do poder de Deus na nossa vida, e tudo quanto nós temos é porque é o que nós merecemos, porque nada vem para destruir os filhos de Deus. Se você está passando por luta e está de pé, é porque Deus sabe que você sustenta. Nenhuma tentação, nenhuma provação vem além das nossas forças. Se for maior do que nós, a Bíblia nos garante que Deus dá um escape antes da queda. Então o que nós precisamos é ser vigilante e parar de achar que é o Zé Pilita que está fazendo ridículo na minha casa. Não. Às vezes é eu mesmo que não estou vigiando. Às vezes é eu mesmo que estou dando legalidade para Satanás abrir a porta, porque ele tem uma chave, irmão. Se eu der legalidade, ele abre a porta, e o próprio Jesus falou isso daí. Jesus falou o quê? Se ele expulsa, vai lá, organiza a casa, deixa a casa bonitinha, e quando ele vai embora, mas quando aquela pessoa abre a porta de novo, vem quantos demora mais? 7, piores do que o primeiro. E aí, quem deu legalidade para entrar dentro da casa? A pessoa. É lógico. O diabo só vai entrar na vida de uma pessoa se ela der legalidade, porque se ela estiver em Cristo e estiver no Cristo, ele não pode fazer nada contra a tua tenda. Então nessa noite, para todos que estão aqui, para quem está nos assistindo, fecha as brechas, tranque a porta, porque Jesus já está aí dentro. Porque se Jesus estiver batendo na porta, meu irmão, é sinal de que ele está fora da tua casa. Você está esperando toda hora o profeta chegar e falar na tua orelha, é sinal que talvez Jesus não está na tua casa. Você está esperando que se levanta toda hora aqui, ó, assim diz o Senhor, vai nessa força, varão valoroso. Não, irmão, a Bíblia já falou, vai nessa força. Vale muito mais o que está escrito do que aquilo que eu falo. Então, feche a porta com Cristo lá dentro e seja feliz até o arrebatamento. Deu para entender essa parte aqui? Glória a Deus. Agora, nós vamos entender, por 5 meses. O que significa os 5 aqui? 5 meses é um ciclo. Nós não estamos falando de gafanhoto. Gafanhoto é um ciclo de 5 meses, desde do verme até ele estar completo e formado. Leva-se 5 meses. Então existe uma limitação também de tempo para o sofrimento, tá? Esses 5 meses, tem pessoas que interpretam literalmente, tem outras pessoas que não interpretam literalmente, pelo fato de ser um ciclo, de ser algo de formação. Mas o fato é que será um período. Se é um período de 5 meses, um período de 5 anos, um período de 1 ano, a gente não tem uma definição ainda concreta a isso. Mas o fato é de que terá um período de sofrimento imposto. Tá bom? Então nós entendemos aqui que o anjo do capítulo 1, do versículo 1, é Satanás, e que ele tem limitações. Agora, nós vamos entender as características desse gafanhoto que vai sair desse poço. Primeiro, vamos entender que esses gafanhotos não é gafanhoto de verdade. Não é gafanhoto igual aquele que a gente conhece, sabe? Aquele bichinho, tamanhozinho, tem uns vários tempos, né? Vários tamanhos. Não é um gafanhoto desse jeito. Esses gafanhotos estão simbolizando os demônios. Esses gafanhotos literalmente são demônios. Tá bom? Por que eu entendo isso? Olha só o verso de número... O verso de número 10. Tinha causas semelhantes a escorpiões e leões nas caudas. Não. Cadê?
é o verso de número 11, desculpa. É o mesmo número 11. E tinham sobre si rei. Todos nós, e lá em Provérbios 30, abre lá em Provérbios 30, 27. Provérbios 30, 27. Olha só que interessante. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem, e em bandos se repartem. Opa, pera lá. Gafanhoto tem rei ou não tem rei? Porque Provérbio está falando que não tem rei, e aqui em Apocalipse está falando que tem rei. Então aqui no Apocalipse nós entendemos e compreendemos que não é o mesmo gafanhoto de Provérbios, porque o gafanhoto de Provérbios é físico, é um animal que nós conhecemos, e o terror que aqueles bichos fazem, quem já viu esses tempos atrás, né, teve uma nuvem de gafanhotos aí que fez um estrago em muito lugar, não teve? Acho que faz uns 2, 3 anos aí, que veio até aqui para o Brasil, que um monte de gente ficou assustado. Quem vê uma nuvem de gafanhotos passando, vai entender o terror e vai imaginar como que vai funcionar isso daí. É milhares de milhões, é incontável, não tem como contar a quantidade de nuvem de gafanhotos que passa. Então nós vemos que esse bando de gafanhotos, essa nuvem de gafanhotos, existe um rei. E qual que é o rei dele? Abaddon e Apólyon. Quem é Abaddon e quem é Apólyon? O próprio Satanás, que é o destruidor. Então o inferno está subjugado por Satanás. Tá bom? Mas ainda assim, irmãos, como eu falei que eu não ia entrar em angiologia, mas tem coisas que eu preciso que vocês entendam. Ainda assim existe demônio que é mais forte do que Satanás. Satanás não é o ser mais forte. Tá bom? Não é o ser mais forte. Daqui um pouquinho nós vamos chegar dentro do Apocalipse, que será aberta a porta do abismo e sairá 2 demônios que, se estivessem soltos hoje, nem a Satanás eles obedeceriam, somente a Deus. Então nós vemos que Satanás, mesmo não sendo mais forte, ainda assim é o que tem o domínio, é o príncipe da potestade do ar, é o príncipe dessa terra, é ele que domina sobre todos os seres demoníacos. Então nós vemos que esse gafanhoto não é gafanhoto normal, mas são vários demônios. E qual é a característica dele? Primeira característica, verso 2 e verso 3. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da nuvem vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado o poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Primeira característica do demônio é trazer obscuridade, é trazer trevas, é trazer escuridão. Primeira característica de um demônio na vida da pessoa é tirar o brilho dela. Você já viu uma pessoa sem Cristo? Geralmente em velório a gente vê muito isso, analisa muito isso, pessoas que morrem sem Cristo. Pessoa que morre com Cristo geralmente morre com um brilho diferente. O próprio corpo reduz isso daí, porque a própria Bíblia fala que nós somos como um espelho que reflete a glória de Deus. Se nós não estamos refletindo a glória de Deus, é sinal que estamos em trevas. Quem está em trevas nunca viu a luz, porque aquele que já viu a luz não quer tornar para as trevas. Porque a Bíblia fala que nós somos um candeeiro. E como pode esconder um candeeiro no topo de uma montanha? Não tem como. Se eu e você somos luz, aonde chegarmos, as trevas têm que ir embora. Se Cristo está em nós e nós estamos em Cristo, a luz reinará aonde nós chegarmos. Porque quem brilha de nós para fora de nós é Cristo Jesus. Vós sois a luz do mundo. Entenda isso. Essa luz funciona sozinha?
Não, né? Ela precisa do quê? De um fio que é conectado a um disjuntor, que é conectado a um poste, que é conectado a outra rede, que é conectado a uma bobina, que é conectado a uma usina, que é conectada ao rio. Opa, pera lá, entenda aí. Você não é luz porque você é luz. Não, não. Você só é luz ou tem luz porque essa luz está conectada com Cristo, que está ligada com o Espírito Santo, que jorra a água viva do trono da graça e transmite a luz até você, e você reflete a glória que não é sua, mas a glória que é de Cristo. Sabe por que Satanás baba pelos cantos da boca para te matar? Tem uma historinha bem rapidinho que fala do gafanhoto e a cobra. Já ouviram falar já? Do vagalume e a cobra, exatamente. Do vagalume e a cobra. Um dia o vagalume estava lá passeando, todo tolo. De repente a cobra empenhou catar esse vagalume. E a cobra aqui, a cobra ali, a cobra lá. E ela é astuta, foi lá, conseguiu bolar uma armadilha. Guardem isso. Bolar uma armadilha. Ela foi lá e encurralou então o vagalume e parou e falou assim: agora eu vou te comer. Agora eu vou te devorar. Aí o vagalume falou assim: pera lá, deixa eu te fazer 3 perguntas antes de você me comer. Você não vai me matar mesmo? A cobra falou assim: faça. Primeiro, eu faço parte do teu cardápio? A cobra falou: não. Se você me comer, vai saciar a sua fome? A cobra falou: não. Eu falei assim: então por que você quer me comer? Você quer me matar? Sabe qual foi a resposta da serpente? Porque a tua luz me incomoda. Satanás, ele é doido para matar crente, porque a luz que sai de você incomoda, ofusca as obras das trevas. Então não se assuste, mas se alegre quando você chegar num lugar sem você provocar, mas você chegar num lugar e começar a virar um reboliço. É sinal que a luz que está saindo de dentro de você está ofuscando as obras das trevas, e Satanás quer que você caia fora daquele lugar. Mas não saia, permaneça firme, porque contra a luz as trevas não subsistem, porque chegou a luz, as trevas têm que partir e retirar. Então nós entendemos que a primeira característica desses demônios é trazer obscuridade. Porque olha lá, escureceu-se o sol e o ar, cortou-se. Verso de número 7 agora. O parecer dos gafanhotos era semelhante a cavalo, aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia uma coroa, umas como coroas semelhantes a ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Cavalo, o que significa cavalo? Força, tá? Quando falar de cavalo na Bíblia, está falando de força, está falando de resistência. Então uma das características desses gafanhotos, desses demônios, é ter força, é ter resistência, ser duradouro. Satanás não desiste de você. A cada segundo ele está armando uma cilada. Não ignore os seus ardis. Cilada é lugar preparado para pegar a presa. Satanás, ele tem força e tem resistência para permanecer tentando até encontrar uma brecha. Então não vacile, ele tem força. Couraça está falando de domínio, está falando de coroa, está falando de domínio, está falando de possessão, está falando de domínio sobre quem? Sobre os filhos da desobediência. Já que contra os filhos de Deus ele não tem domínio, mas sobre os filhos da desobediência ele tem. Então a coroa ali está simbolizando que ele impera, que ele tem domínio sobre quem? Sobre um reino. E qual é o reino dele? Tanto demônios quanto os filhos da desobediência, principalmente aquele que gosta de contar uma mentira. Jesus falou o quê? O vosso pai não é o pai da verdade, o vosso pai é o pai da mentira, por isso que vocês fazem a vontade do vosso pai. Então quem é mentiroso é filho de Satanás, e está dominado sobre quem?
sobre esse demônio aqui, esses demônios aqui. Então essa coroa está mostrando que ele tem um domínio, ele tem uma possessão, o rosto de homem. O que fala de rosto de homem? Você lembra que eu expliquei aqui já? É o mesmo daquele bezerro que tinha o rosto de homem, que fazia a adoração dele como? Com inteligência, com sabedoria, com diligência. Assim os demônios são também. Os demônios são seres dotados de capacidade para poder enganar. A Bíblia fala que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Paulo fala que Satanás se transfigura em anjo de luz para poder enganar. Nós precisamos quebrar, sabe aquela ideia medieval de que o diabo é um bicho vermelho com 2 chifres, um rabo e um tridente na mão, que vai ficar espetando o crente? Você já viu já esses desenhinhos? Já viu aqueles demônios que falam assim, eu vim comer as criancinhas? Você já viu já? Aquilo lá não é demônio não, irmão. Aquilo lá já está muito explícito. Aquilo lá bota até medo. Até quem é crente às vezes olha aquilo lá e fala, até quem não é crente também fica meio, porque é feio. Não porque é demoníaco, mas é porque é feio, é horrível. Apesar de que a beleza está nos olhos de quem vê, né? A Cíntia acha bonito, então você já viu, a beleza está nos olhos de quem vê. Mas tem gente que gosta dessas coisas. Mas para mim aquilo lá não serve para nada. Então Satanás não é um bicho vermelho com 2 chifres, um rabo e um tridente na mão. A Bíblia fala que ele se transfigura em anjo de luz. Tem Ezequiel 28 que vai dar característica do rei do Tiro. É uma anúncio de um rei, da queda de um rei. Só que em forma poética nós entendemos que é as características de Satanás também. Ali Ezequiel 28 vai falar que ele era perfeito em formosura. Perfeito em formosura. Não é um bicho feio então, com 2 dentão, ele é perfeito em formosura. Ele fala que é aferidor de medidas. Sabe o que é um aferidor de medida? Aferidor de medida é aquele que está no topo da cadeia alimentar. É que se nós chegássemos agora, na eternidade, e falássemos assim, Senhor, mostra-nos para nós a sua obra-prima da criação, aquilo que é mais sublime. Sabe quem Deus ia apontar? Para Lúcifer, porque ele é o aferidor de medidas. Mas pastor, Jesus não é a obra mais bonita de Deus? Não, Jesus não é criatura, Jesus é criador. Jesus não é algo que foi criado, não. Todas as coisas existem por causa dele. Sem ele nada do que existe, existiria. Então Jesus não é criação, Jesus é criador. Jesus não é princípio, Jesus é o principiador. Jesus é o que deu início ao Jesus. Tudo começou por causa dele. Então Satanás é algo criado, é um ser criado, e o ser mais angelical. Não tem o querubim? Lembra da imagem dos querubins que eu coloquei aqui? Os querubins com aquelas asas e tudo mais. A Bíblia fala que Satanás é o querubim ungido. Olha que interessante. Ele tinha uma patente a mais. E ele podia entrar dentro do Monte Santo. Sabe onde era a morada e a habitação de Deus? Onde Deus se manifestava? Lá no céu, porque Deus está acima de todo o céu, mas existia um lugar que ele se manifestava, assim como o tabernáculo. O único que podia entrar lá dentro era Satanás. Contudo, mesmo depois da queda, ele não perdeu nenhum dos seus atributos. A única coisa que ele perdeu foi o poder de fazer aquilo que ele quer, porque ele recebeu já uma sentença, e ele só faz aquilo que Deus lhe permite fazer. No céu, ele tinha livre comércio, a Bíblia fala, ao ponto de Deus saber de todas as coisas, e ele está fazendo. Sabe qual é o maior castigo de Deus para nós, e para os anjos foram também? Sabe qual é? É Deus deixar nós fazermos aquilo que nós queremos fazer. É dar de mão para nós. Você quer se prostituir? Não, pera lá, eu vou te colocar na cama. Não é isso que nós aprendemos na igreja de Esmirna? Jesus falou o que para a igreja de Esmirna? Esmirna não.
de Tiatira. Se você não se arrepender, eu vou te colocar numa cama. Deus está falando isso. O maior castigo de Deus para a humanidade é Ele dar mão, deixar a humanidade fazer o que faz. E é o que está acontecendo. Deus está abrindo mão. Por isso que você está vendo o amor de muitos se esfriando já. Por isso que você está vendo pai contra filho, filho contra pai. Por isso que você está vendo prostituição, irmãos, a larga escala. Nossa, está terrível. O mundo a cada dia está pior. Porém, qual que é a formosura de Satanás? Está em ele ser um bicho feio? Não. Está em ele entrar no meio da igreja com um sapatinho de algodão, com a Bíblia debaixo do braço, entrar no meio do povo de Deus cantando os louvores de Deus, entrar no meio do povo de Deus saudando com a paz do Senhor, só que o coração dele é perverso. Então Satanás, meus irmãos, ele é muito diferente do que aquilo que a gente pensa. Satanás, ele não está com brincadeira, e não vai dar para terminar. Não vai dar para terminar. Perfeito em sabedoria. Então, eu vou encerrar aqui no versículo de número 7. Acho que dá para me falar 8, eu tenho mais 5 minutos aí. Aí depois, semana que vem, eu termino as outras características, tá bom? O versículo de número 7, então nós entendemos que ele tem: o cavalo simboliza a força, a coroa simboliza o domínio, e o rosto de homem simboliza a inteligência. Olha o versículo de número 8. E tinha cabelos como cabelo de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. Cabelo de mulher, nós precisamos entender agora o contexto, ou o contemporâneo. Nós temos que voltar lá no período de João para entender o porquê que ele colocou aqui cabelo de mulher. Naquela época era muito comum se prestar o culto, ou na verdade eu acho que era um dos deuses mais cultuados ali, que era chamado Dionísio, Deus Dionísio. Esse Deus Dionísio, ele era conhecido como o Deus da festa, o Deus do banquete, o Deus da prostituição. E existia um ritual de culto para com ele, e se iniciava com as mulheres. E como elas faziam? As mulheres que eram sacerdotisas de Dionísio, elas tinham cabeleiras, cabelos grandes mesmo, diferente das mulheres que cultuavam Afrodite, que tinham cabelo curto. Só que as mulheres que cultuavam o Dionísio tinham suas cabeleiras. Quando começavam então as festas libertinas para esse Deus, elas soltavam as suas cabeleiras e começavam a se vangloriar das suas cabeleiras e começavam a se embriagar. E depois de embriagada, o que acontecia? As orgias, as prostituições, tudo aquilo que não prestava. Tudo aquilo que não prestava. O que o texto está querendo dizer aqui? Que os demônios, eles têm condição de trazer libertinagem no meio do povo. Tem condição de trazer desafeto sexual no meio do povo. Irmãos, olha para a mídia. O que está sendo mais bombardeado hoje? O ato sexual. O que tem a ver uma mulher trocando o pneu de um carro? O que liga uma coisa com a outra? Sabe o que liga uma coisa com a outra? A fantasia de uma mente perversa. Satanás, ele ludibria principalmente as nossas crianças através de afetos homoafetivos, afetos sexuais. Para você que não sabe, a relação íntima entre um homem e uma mulher casado é um culto a Deus. Venerado seja o leito. Não é isso que Hebreus fala? O leito sem mancha e sem mácula, porque é um culto ao Senhor. Quando lá no princípio o ato sexual não é pecado entre um homem e uma mulher casado, porque Deus instituiu isso como princípio. E uniciará a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Deixarão o pai, o homem, a sua mãe deixará o homem, se unirá uma mulher e deixará o seu pai e sua mãe.
e multiplicará. Pensa de multiplicar, já traz então a questão de relação íntima entre o homem e uma mulher. Então o ato sexual não é pecado quando ele é saudável. Porém, Satanás ele quer fazer o quê? Distorcer. Ele quer trazer o quê? Escuridão naquilo que é luz. Então ele está dando tiro para todo quanto é lado. E a relação, irmão, desculpa, cai dentro da igreja. Tem muito crente que não sabe respeitar a sua mulher. Tem muita mulher que não sabe respeitar o seu homem. Fornica por pensamento, cobiça pelo olho, e depois deita na cama para dormir com o pensamento alheio. Isso daqui é o Satanás que está na vida da pessoa. E muitas famílias dentro da igreja, não estou falando lá de fora não, estou falando dentro da igreja. Nunca vi tanto divórcio, nunca vi tantas encrencas, tanta dissipação, porque estão dando brecha para Satanás. Se mesmo não dando brecha já é difícil, imagina dando brecha. Não brinque com os ardis de Satanás, ele tenta até conseguir. Por isso meu conselho é: entra com Cristo para dentro da sua casa e fecha a porta, e joga a chave na mão de Cristo, para que você não seja tentado de abrir. Porque se der brecha, ele vai invadir. Porque qual que é a outra característica? Dente de leão. O que quer dizer o dente de leão? Violência. Satanás ele é violento, ele arrebenta. Aonde ele chega, ele traz destruição, traz violência. Você já viu uma presa cair na mandíbula de um leão ser solta? Depois que aquele bicho trava o dente, não tem o que solta. Satanás ele ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. Porque se cair nas dentalhas dele, irmão do céu, não faça juízo, não brinque com a sorte. Por graça e misericórdia, talvez você já foi livre uma vez da boca do leão, mas não brinque, porque a segunda vez pode não ter volta. Pastor, eu nunca caí. Então não tente o Senhor vosso Deus, não pague para ver, porque uma vez na boca do leão, meu irmão do céu, talvez a misericórdia pode te salvar, porque eu tenho visto muitas pessoas que estão na boca do leão e não tem misericórdia sobre eles, pagarão ainda pela eternidade. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então eu encerro aqui no versículo de número 8. Semana que vem nós vamos dar sequência, então, o capítulo, versículo 9, 10, 11, e encerrarmos o 12. E se assim Deus permitir, nós já iniciaremos já para o segundo ai. Glória a Deus. Está dando para entender, irmãos? Está ficando muito cansativo e complicado, não é? Se tiver, eu tenho que mudar a estratégia. Se eu posso continuar assim, então vamos até assim quando Deus permitir. Eu estou com dois pensamentos aqui. Eu estou com um pensamento de, a hora que nós acabarmos o Apocalipse, que eu acredito que ainda vai mais uns 4 meses, 3 a 4 meses para nós terminarmos tudo, eu já estou pensando aqui, ou falaram para mim Gênesis. Eu gosto do livro de Gênesis, só que é um livro bem mais difícil de entender do que propriamente Apocalipse. Vocês acham que Apocalipse é difícil? Vocês não sabem o que é Gênesis, principalmente do capítulo 1 até o capítulo 9. Meu Deus do céu, irmão, acho que nós gastamos 5 meses nesses capítulos aí, porque é muita coisa, só de detalhes que nós temos. Tá, quem foi mulher de Caim? Tá, que luz é aquela do primeiro dia? Tá, o dilúvio foi total? Sabe, então tem muitos detalhes, tem muitas coisas que é muito bom, muito empolgante e vale muito a pena. Eu já tenho uma viajada muito boa dentro de Gênesis. Porém, eu acho que vai ficar muito longo. Vai um ano aí para nós terminar Gênesis. Vai um ano. Tranquilamente. Porque, a não ser se eu resumir muito, entendeu? Se eu resumir muito, em umas 45 semanas aí a gente termina. Porém, eu estava pensando em outras duas possibilidades. Eclesiastes ou o Evangelho de Mateus. Irmão, o Evangelho de Mateus é fantástico. É fantástico. Eclesiastes é pancadaria para todo lado ali. Nós vamos apanhar em todos os capítulos.
nós vamos apoiar e nós vamos tomar conselho. O Evangelho de Mateus é glorioso, é muito bom. Eu gosto, eu estou entre esses 3 livros. Vamos orar, nós vamos fazer uma votação, tá? Que os irmãos acharem por bem, nós vamos iniciar. Vou pedir para o Pudu fazer um carnezinho lá com os 3 nomes, aí eu passo para a igreja, aí vocês finalizam lá e eu vou estudar em cima daquilo que a igreja achar por bem, tá bom? Eu estou aqui para servir a igreja e pretendo estar servindo bem até os dias que assim o Senhor permitir. Glória a Deus. Irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos então fazer mais uma oração.